Nosso quadro de saúde hoje traz uma pessoa que, gente, vocês não tem noção do que eu corri atrás dessa mulher. A doutora Josiane, ela é terapeuta, ela é psicóloga e ela tem um trabalho, assim, louvável. As referências dela são as mais maravilhosas possíveis. E aí eu fiquei atrás, porque eu não ia largar a mão de ti, guria. Tudo bom, lindona? Tudo bem, um prazer estar aqui com você, Fabíola, enfim deu certo, pois né? É. Não, gente, e depois num bate-papo, num evento que nós estivemos juntas, ela me falou só um pouquinho do trabalho dela, que eu falei, quero. Porque quem é que não precisa de uma ajuda em algum período da nossa vida, né? Eu acho que devia ser obrigatório todo mundo fazer terapia, não é? Sim, verdade. Ontem até uma ex-paciente minha que veio trazer o filho e disse assim, ai, se eu pudesse eu fazia terapia sempre. Eu quero trazer toda a minha família sempre. Fala um pouco dessa tua paixão. Então, eu sou psicóloga formada há 15 anos já, né? E logo que eu me formei, né, sempre já foi uma paixão em todo o processo da faculdade. Eu sabia que eu queria ser uma psicóloga clínica e logo já fui me especializar realmente numa área chamada, uma das áreas da psicologia que é a sistêmica, que trabalha com a terapia familiar e a terapia de casal, né? Ver o paciente como um todo, ver ele dentro de um contexto social, familiar, dentro das relações que ele precisa ter dentro da vida dele, né? Então, isso foi, assim, apaixonante e tô aí, há 15 anos já, trabalhando com isso, trazendo, às vezes vem um paciente, aí tu vê que o problema não está no adolescente, não está, tá na base dele, que são os pais, né? Aí trata os pais. Aí traz os pais, aí traz um, e aí eles vão vendo realmente a importância desse tratar familiar, né? De resolver e aparar as arestas e resolver os conflitos e as coisas fluírem dentro de um contexto familiar. Às vezes precisa de pouca coisa para ajustar isso, né? Mas tem que ter esse olhar muito atencioso. Essa empatia. Verdade. Que é uma coisa que eu sou apaixonada. Pois é, por isso que você está aqui. Ô, Josi, me fala uma coisa. Por exemplo, uma terapia de casal, né? Que você tanto gosta e tanto faz. A gente vê conflitos nos casais, mas é muito desafiador a pessoa, um deles quer. O outro não quer. Como é que pode ser feito esse processo do casal, de um convencer o outro que é legal para a relação? As situações são muito ecléticas, nem sempre é a mulher que procura terapia. Ah, é? Não? Não, muitos homens procuram. Ah, então é porque eu acho que eu vivo mais com a mulherada. Sim, não, eu tenho vários que eles procuraram a terapia, viram que realmente o casamento estava bastante desgastado, que não dava conta sozinho e não queria perder o casamento, então eles procuraram a terapia, daí começa um processo individual. Aí num determinado momento, né, até ver a base, porque toda pessoa que ela chega num relacionamento, ela vem com uma base, ela vem com uma família, ela vem de uma família de origem, ela vem com uma história, né, ela vem com uma mala cheia de coisas para essa relação. E que muitas vezes ela, de forma inconsciente, ela joga tudo isso e quer que aquilo tudo se ajeite, se adeque dentro daquele contexto da relação do casal. E que não vai se adequar, porque a mulher também tem a sua história, também tem a sua bagagem, e eles precisam resolver essas diferenças, essas situações, que é do individual de cada um, para que a relação possa ser uma relação funcional, uma relação de troca, onde 50% de cada um é responsável. Não é 60 para um, 40 para outro, não, é 50%, né? Então, assim, acontece bastante dos homens procurarem, e a partir do momento que chega uma hora que a mulher fica curiosa, né? Às vezes ela tá resistente porque ela não quer mais a relação tá desgastada, mas ela consegue perceber a importância porque tá vendo o esforço, a dedicação, a melhora dele, né? E aí
ela acaba aceitando vir numa conversa. E aí, quando vem numa conversa... Pronto. A princípio acha assim, né? Se abre bastante, chora e tal, mas depois percebe realmente assim, porque a terapia sistêmica, ela trabalha muito com a tarefa, né? Então, assim, sai dali pensando, levando algumas perguntas, algumas indagações, e às vezes leva ela a um pensar... introspectivo sobre si mesmo e sobre a sua relação. O que eu estou fazendo para que essa relação dê certo? E aí ela começa a processar e ver que realmente eu tenho a minha parcela de culpa e de responsabilidade dentro da relação. Quem não? Exatamente, daí acaba aceitando, né? E eu tenho casais assim, ó, que eles vêm para terapia de casal, né? Ou vem um, depois vem o outro. E aí eles querem a terapia de casal porque resolvem retomar o casamento, mas eles também querem a terapia individual de cada um deles, porque eles começam a perceber o quantas coisas eles têm para resolver no individual deles, da própria história, dos próprios conflitos. E eu acho isso muito legal, assim, quando eles se dão conta disso, né, e querem realmente resolver isso. É muito interessante, porque quando o casal quer ficar junto e tem algumas arestas mesmo para serem acertadas ali. Gente, é uma solução maravilhosa, porque é um outro olhar, um olhar profissional de uma pessoa com experiência que vai realmente fazer com que tudo se encaixe de uma maneira muito harmoniosa, porque eu acho que a palavra de ordem hoje é harmonia, né? Tá todo mundo dentro de casa muito mais do que antes, né? Então, assim, tem que ser legal, né? A coisa tem que ser boa. E não só no casal, mas também no convívio familiar, né? Que às vezes tem um elemento da família com um problema que acaba desestruturando inclusive o próprio casamento, se for um dos filhos, por exemplo. Sim, né? Eu tenho várias situações, muitas vezes, que os filhos, por muitas vezes ver o conflito dos pais, chega uma hora que os próprios filhos querem a separação para sair daquele ambiente conflituoso que virou a casa, né? Porque daí é os filhos estudando dentro de casa, o pai trabalhando dentro de casa, a mãe dentro de casa, e aí eles começam a ver isso e chega uma hora que eles percebem que, tipo, não, é melhor vocês separarem mesmo para que a gente tenha paz dentro de casa, né? E aí tem situações que às vezes os pais fazem essa experiência por algum momento para dar aquele choque de realidade, e aí os filhos acham aquilo bom. E aí quando retoma o casal, eles não querem lidar com isso. E aí o problema afeta os filhos. Veja bem, isso eu nunca tinha pensado. Sim, daí eles não conseguem lidar, porque para eles era muito melhor o não conflito, porque daí eles começam a ter a atenção do pai e a atenção da mãe. Se eles estão separados, momentos eu vou estar com o pai, momentos eu vou estar com a mãe. Então, aquele momento o pai é só meu. Entendi. E aí tem muito isso que acontece também, sabe? Então, assim, a pandemia, ela veio trazer inúmeras situações, né? Que eu digo que uma das bases da terapia sistêmica é a condição da comunicação, sabe? O contexto familiar sem uma comunicação realmente estruturada, aberta, verdadeira, né? espontânea, sabe? Assim, não funciona. Então, assim, existem inúmeros axiomas da comunicação de uma relação de casal e de família que precisam funcionar. É uma via de mão dupla. Vai e vem, vai e vem. E essa comunicação, ela é fundamental. Comunicar, gosto disso, não quero aquilo, faço dessa forma, né? E sempre o olhar assim, ó. Se você entra numa relação de um casamento, né? Uma relação a dois, você sai do eu. Você tem que sair daquela condição do ego. Eu quero que você faça, eu quero que você seja assim. Não, é o nós. É o que é para nós. E aí quando entra os filhos, é um nós ainda maior. Porque daí tem ainda outras pessoas que não escolheram. O casal, ele escolhe ficar junto, ele escolhe construir uma vida. Os filhos não, nasceram. E aí é os pais que têm que dar essa base, né? Principalmente essa base de estrutura, não só do relacionamento agradável do casal, mas também de estar nesse contexto familiar, querer ficar num ambiente de família.
sabe? Hoje os adolescentes estão muito isolados, né? A internet tem roubado muito. Esse tempo os pais têm trabalhado demais, então isso tem gerado inúmeras situações. Estamos aí num quadro de ansiedade gigante dos adolescentes. Eu estou com inúmeros casos. Nunca tive tanto adolescente no meu consultório com índices altos de ansiedade, sabe? Essa pandemia aí vai vir reflexos gigantes, né? Ah, com certeza, né? E aí os pais não estão sabendo muitas vezes como lidar com isso. É porque assim, é tudo novo para todo mundo, né? Então, e eu acho que os pais, antes de serem pais, eles são pessoas, né? Sim. Então ali é difícil, porque realmente você tem que lidar com os teus conflitos pessoais, né? O teu interior, o teu eu ali bagunçado, né? Com tudo isso, porque a mulher também precisa sair, precisa estar com as amigas, precisa, né, de festa, de tudo. O homem a mesma coisa, né? Sim. Então, quer dizer, antes de ser pais, esses seres humanos têm todo um conflito interno. Aí junta tudo, gente, vocês imaginam? Sim. Olha, eu fico imaginando quantos diferentes casos e situações você deve estar tratando. Muitas, né? Muitas. E o resultado disso? Me fala. Então, assim, ó... Graças, né, eu digo graças a Deus e uma paixão muito grande pela profissão, pela terapia sistêmica dentro do consultório, eu tenho tido grandes resultados, né, inclusive essa semana eu recebi pacientes novos, assim, com quadros, assim, de depressão muito grande, né, que passou por internação, inclusive... E aí você vai cavar nessa história e diagnósticos psiquiátricos assim pesados e que tu pensa, nossa, como que uma pessoa chegou a esse quadro dessa maneira, né? E aí nunca fez uma terapia, nunca botou pra fora, nunca conversou com ninguém, nunca comunicou e expressou o que sentia e aí virou... um guarda-volume gigante dentro de si mesmo. Gostei dessa expressão. É um guarda-volume. Um guarda-volume gigante, assim, com inúmeras portinhas, cheia de chavezinhas. Pois é. E aí sem números, e aí vai guardando, vai assim, criando realmente vários entulhos. E aí chega uma hora que tipo não dá conta e não consegue nem vislumbrar dentro de si mesmo e nem sequer comunicar isso para as pessoas da família. Simplesmente acontece de surtar, acontece de ver que a vida não faz mais sentido, não tem mais valor, perde o controle da própria vida, não sabe mais o que fazer, não sabe. E aí, tipo assim, chega, né, numa hora dessa, você vai cavar pontualmente, porque tem uma situação emergente, você tem que dar uma resposta para aquele paciente por conta de que, tipo, ele já perdeu tempo demais. E aí você não pode se demorar, de repente, 4, 5 meses num processo terapêutico sem dar nenhuma resposta, sem... trazer para ela um fio de esperança, de tipo assim, ó, de mostrar aquilo que ela não está conseguindo enxergar. Então você tem que ser ágil nessa hora, para que ela veja assim, ó, tem uma luz no fim do túnel. Você é a luz. E aí eu pontuo alguns aspectos de algumas fases da vida dela, né? Isso, me fala disso, porque você consegue traçar um olhar clínico com a própria experiência e com a própria atenção de estudar, de se dedicar, né? Hoje eu tô fazendo neuropsicologia, eu quero ir mais a fundo disso. E aí tu acaba percebendo e tendo realmente uma sensibilidade para contrabalançar isso e dizer assim, olha... Aconteceu isso, você passou por essa experiência traumática, você não se deu conta disso, isso aconteceu por isso, e agora a gente tem que trabalhar todos esses aspectos de maneira profunda, trazer de desse processo inconsciente, as frustrações que você viveu e que chegou uma hora você perdeu a vontade de viver e não acreditou mais, nem em você mesma, muito menos nas pessoas. E agora a gente trazer isso de volta, fazer um resgate para a sua consciência, você tomar o controle da sua vida. Porque a partir do momento que fica em função da medicação, não é você que controla a sua vida.
E até que período? Quando que você entrou em depressão? Ah, fazem 6 anos, fazem 7 anos, fazem 3 anos. Tá, a partir dali, até ali, o que vivia? O que aconteceu naquele momento? Então, você tem que ser muito enfático para justamente não deixar esse paciente mais na expectativa e de esperar muito tempo e não ver as coisas acontecendo. Ele precisa sair do consultório com uma visão diferente da vida dela, da vida dele, e ao mesmo tempo poder dizer assim, ó, achei um caminho e agora eu vou trilhar ele. Dói, porque vai mexer em feridas profundas, né? Mas eu achei o fio da meada. Então você tem que ter esse feeling, essa agilidade, essa rapidez, para que o paciente possa sair do consultório já na primeira sessão com uma visão que, uau! Alguém. Eu nunca vi dessa forma. Eu nunca vi dessa forma. Mas é que para isso tem que nascer para fazer o que você faz, guria, porque não é só estudo, né, gente? Não vem falar que é só estudo, porque senão seria fácil resolver o problema do mundo, né? Quer dizer, tem aí uma missão de vida, né, que eu imagino que todo terapeuta tem, né? Mas porque quando a pessoa escolhe tratar do outro, você já está se colocando à disposição do universo para fazer a vida do outro melhor, né? E agora ter esse discernimento, ter essa velocidade, você foi falando ali, eu fui vendo a pessoa agarrar, sabe? E isso deve ser muito legal, né? Isso deve te dar uma sensação de prazer gigantesca, né? Imagina se poder fazer a diferença na vida do outro. E é por isso, gente, que a gente faz questão de trazer no nosso programa pessoas que possam contribuir com a vida das outras, principalmente nesses momentos, né, de falta de esperança, de falta de luz. Então, eu acho que toda terapia é muito válida, mas uma terapia guiada, né, com um estudo. Eu não conhecia a psicologia sistêmica, né? Que olha o ser humano como um sistema, né? Com vários subsistemas. Um subsistema familiar, profissional, social e afetivo. E tudo isso tem a base do eu, mas um ser de relações. E que precisa gerar equilíbrio em todas essas relações. Porque eu não posso ser 100% profissional, eu não posso ser 100% casal. Eu sou também um ser profissional, eu sou um ser familiar, né? E assim, quando isso está desequilibrado, se dedica 50% do trabalho, teria que ser 25% para cada um dos sistemas. Alguma coisa está de errado, né? E aí nós temos que trazer esse equilíbrio, fazer com que a pessoa, o casal, a família tenha esse olhar de que tem que equilibrar. Todo excesso esconde uma falta. Doutora Josiane, ela também atende idosos no Vida Spa, que a gente tem mostrado aí tanto para vocês, que a Juliana faz ela e o Eduardo, né? Fazem um trabalho excepcional, mas está difícil levar esses idosos, né? Homens, mulheres, inclusive por causa da pandemia, né? A pandemia atrapalha bastante, a cultura atrapalha um pouco, né? As pessoas não têm muito isso. Mas também o frio, essa chuva também dificulta vários aspectos, e é um lugar maravilhoso. Você faz lá terapia de grupo? Terapia de grupo, lá. E aí na Clínica Tempo, com a doutora Juliana, né? Que é também médica da família, né? A gente faz muito esse trabalho. Eu com a terapia de família, ela com atendimento de família. Então, quando há necessidade da intervenção médica, né? Porque se eu sou um ser, eu não sou só alma, eu não sou só corpo, eu não sou só espírito. Então, eu preciso equilibrar isso. Então, assim, eu já encaminho
eu preciso que você consulte com a minha médica de confiança, que é também uma médica de família, que vê o paciente como um todo também, sabe? Esse olhar do todo é muito importante no momento que a gente vive atual, de tantas especialidades, esse olhar de ver a pessoa como um todo. A Fabíola não é só a apresentadora de TV, a Fabíola é um todo, ela é esposa, ela é mãe, ela é mulher, ela é louca, amiga, varrida. Ela é excepcional, mas ela é um todo, né? E ela precisa, só que ela tem essência, ela tem as particularidades dela, né? Que precisam ser potencializadas, assim como ela tem as limitações, como todos nós temos, que às vezes precisam ser trabalhadas, e tudo bem por isso. Claro, né? Gente, tem gente que não entendeu ainda o papel do terapeuta, né? Ou que tem uma certa resistência em procurar ajuda, né? E tem um diferencial na minha terapia, que é, as minhas sessões é 1h30 de terapia. Então, eu gosto desse movimento do tempo de qualidade. Eu preciso disso. O meu paciente precisa desse cuidar, dessa movimentação chamada tempo também. Então, isso é fundamental para mim. Essa sua disponibilidade realmente deve fazer a diferença, né? Até porque a terapia, ela anda mais rápido, né? Há um movimento mais atrativo, né? E o paciente consegue falar mais, expor mais, né? E botar mais para fora, muitas vezes, todo aquele lixo, toda aquela situação, e que ele não tem confiança, que ele não divide com ninguém, que ele tem medo do que as pessoas vão falar, porque geralmente as pessoas vêm com um pré-julgamento, né? Nessas falas atenciosas, né? Seja de quem for da família, né? É como eu falei, a base da comunicação, ela precisa ser muito construída no relacionamento. E que às vezes é muito disfuncional e vai gerando outras disfuncionalidades dentro do relacionamento, que eles se fecham dentro da própria relação. Eu imagino. E aí fica complexo. Sinta-se já convidada para voltar no nosso programa. Eu vejo que você tem muito conteúdo para compartilhar. E para nós vai ser um imenso prazer. Aliás, vai ser imensurável, né, gente? Obrigada, lindona. Obrigada também, eu agradeço, né, a oportunidade, e que realmente se estabeleça aí alguns contatos, qualquer pergunta, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Meu contato está à disposição de quem precisar de alguma informação, né, e também de todo o seu público que está aí atencioso ao que a Fabíola fala e aquilo que você traz, que é de grande qualidade em todo momento. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Conversei com a doutora Josiane, ela é psicóloga, terapeuta, psicologia sistêmica. Eu acabei de aprender mais uma. Eu espero que vocês tenham gostado e sintam-se totalmente à vontade para fazer todos os tipos de pergunta, porque ela é esse doce que vocês viram.